Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Nobrecast, esse podcast onde histórias e resultados se conectam. E meus amigos, o nosso convidado de hoje, ele promete te surpreender, uma visão totalmente diferente. Vamos falar sobre fé, religião, mas também vamos falar sobre trabalho e alta performance. Ele, que diretamente de Nerópolis, muito querido, uma paróquia assim que eu tenho uma paixão absurda, Imaculado Coração de Maria, Padre Bruno Jesus Torres. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Esse é meu segundo podcast e é uma alegria muito grande estar aqui para falar da minha vida, falar da minha história, falar dos projetos pessoais, do trabalho, o que é um sacerdote. E a pergunta que sempre me deixa em crise, quando alguém vai fazer inscrição em alguma coisa, aí vou fazer uma consulta no hospital. Aí a mulher vai e faz aquela pergunta que eu já fico tremendo. Qual é a sua profissão? Eu fico em crise quando faz essa pergunta, porque ser padre não é uma profissão. Mas eu tenho que falar alguma coisa. Aí eu falo, o que que eu falo? Se eu falo que eu sou padre, ela vai entender que é minha profissão, mas não é. Mas ela tem que escrever alguma coisa. Mas o resumo, o que o senhor coloca? Eu Lá... coloco religioso, padre, porque muitas pessoas falam, parabéns pela sua profissão. Aqui na portaria, o senhorzinho falou, parabéns, você é tão jovem, é padre. E, cara, não tem tempo para argumentar e explicar que não é profissão. Porque uma profissão é algo que você faz durante certo tempo e deixa de fazer. Por exemplo, um médico se aposenta e raramente ele vai usar da medicina dele, né? Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, depois de um tempo trabalhando, ele para e vai viver a vida, curtir a família, viajar e vai aproveitar. E esse é um dos temas, né? Saber aproveitar do que a gente planta, do que a gente trabalha. E então, o padre, ele é padre o tempo todo. O tempo todo eu sou padre. Conto pra você uma história. Uma vez eu estava almoçando num restaurante de frente ao hospital lá em Nerópolis. Essa história me faz arrepiar. Eu estava almoçando, na verdade, eu tinha colocado a comida no prato e eu pegar no garfo e na faca, de repente, pá, um barulho. O caminhão atropela uma moto. Com duas pessoas em cima. E aquela euforia, já vi gente correndo. Aí eu pensei, não, gente, pra que eu ir, né? Eu não sou médico nem nada. Eu tava aqui com essa roupa, essa batina, que é a roupa própria do padre católico, né? Sou um padre católico. Tem que diferenciar isso hoje, que hoje tem que explicar tudo. eu sou um padre da Igreja Católica Apostólica Romana, ordenado em 2023, com a graça de Deus. Tem quase 2 anos de padre. Vai completar agora. E então, o seminarista estava comigo e falou assim, cara, vamos lá ver o que que é, porque ele é dentista. Ele vai ser padre, ele não é padre ainda, chama Orlando. Viveu como dentista por 17 anos. Então, arrancou muito dente na vida dele e teve esse chamado para ser padre, deixou a profissão e vai se tornar padre. E aí eu logo entendi que ele como na área da saúde, tinha que prestar algum socorro. Ele tinha alguma... Com certeza ele sabe, já fez cirurgia, então ele sabe tratar de feridas e tudo mais. Não é um médico, mas sabe mexer com essas questões. E ele foi e falou, já que tá indo, não vou deixar o seminarista sozinho. E eu cheguei e vi aquela cena. Um caminhão em cima de um cara. Todo o peso daquela carreta em cima do cara, assim, cheio de sangue. E o povo, naquela euforia, eu falei, eu tenho que ajudar esse homem. Eu já cheguei, tava com essa roupa aqui, e já fui puxando a estola. Né? O padre, quando atende confissão, usa esse instrumento aqui. E a unção dos enfermos. São duas coisas que tá sempre no bolso do padre. Eu já ia perguntar, Esses tá dois sempre instrumentos aqui. contigo. Sempre comigo é a estola e a unção dos enfermos. E aí eu já fui tirando, já fui fazendo a oração. E no seminário eu já decorei uma oração em latim. Uma absolvição em latim, a indulgência plenária que o padre pode fazer. E então eu cheguei perto dele, fiz a oração, foi questão de 1 minuto. De repente, acho que uns 5 segundos depois ele morre. Porque ele estava ofegante, já estava inconsciente. De repente parou de respirar e alguém falou, não, ele morreu. E aquele desespero, tira o caminhão daí, dá ré. Aí, por que não dá ré? Porque o caminhão tá em cima do cara, era só dar ré e tirar. Ele. Mas não podia, porque tinha outra pessoa em cima dentro do caminhão. O caminhão passou em cima da moto, então ficou um dentro das ferragens, dentro do caminhão, embaixo, e outro na roda. Então, se ele dasse ré, ele esmagava o cara que estava lá dentro. Então, não podia fazer nada e quando chegassem os bombeiros. E aí eu voltei para trás e fiquei rezando. Pai nosso, que estás no céu, e tal, tudo mais. E fiquei aliviado porque deu tempo daquele homem receber o perdão.
né? Na Igreja Católica a gente acredita no perdão dos pecados, inclusive até na hora da morte. E a gente pede a Deus essa graça, e através do sacramento Deus nos concede, se também na pessoa tem as disposições para isso, né? Não é mágica. As pessoas pensam que o perdão e a confissão é uma mágica, né? Não, não é mágica. O sacramento também depende da disposição da pessoa para receber. E espero que a alma daquela pessoa estava disposta àquilo para receber a salvação. Essa é a nossa esperança. E aí eu voltei e tinha um cara dentro das ferragens. Aí eu agachei, ajoelhei no chão e eu não conseguia chegar perto, né? Porque o óleo precisa tocar na cabeça. Então, de longe, eu vi que estava gritando, pedindo socorro, 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 me ajuda. Falei, irmão, eu tô aqui, eu sou padre, vamos rezar junto? Vamos rezar. A gente rezou um Pai Nosso e eu fiz uma oração para ele e voltei. E aí depois a gente voltou lá, acabou aquela euforia, chegou o bombeiro, polícia e tirou. Infelizmente, aquele homem que estava na roda faleceu e o que estava de baixo, eu não sei o destino dele, mas ele foi para o hospital aqui em Goiânia. Quebrou perna, quebrou costela, quebrou braço, quebrou um monte de coisa. E depois fiquei sabendo que aquele homem era um pastor, o que faleceu. Então, Caramba. um padre fez uma oração para um pastor no último momento. E interessante, porque a nossa missão como padre é ajudar a todos, independente da religião. É claro que se ele tivesse consciente, eu ia perguntar se ele queria e tal, não ia impor nada. A Igreja Católica sempre preza muito pela liberdade. E se ele tivesse consciente, eu iria perguntar se ele queria, como eu sempre faço no hospital. Você quer oração? Eu sou padre, eu posso rezar com você? Eu pergunto. Eu não gosto de fazer nada para alguém que não queira receber o que eu estou oferecendo. E eu descobri que aquele pastor era pastor de uma igreja lá em Nerópolis. E uma semana antes ele tinha falado na igreja dele sobre a importância de nos prepararmos para a morte. De estarmos sempre prontos para o dia que o Senhor nos chamar. Ele não sabia que uma semana depois ele ia morrer. Caramba. Então, se um dia a família estiver assistindo aqui, deixa minhas condolências e saiba que, com certeza, Deus levou essa alma para o céu. Então, a gente é padre em qualquer lugar, não tem hora, não tem expediente. Embora o padre, por exemplo, eu atendo confissão todo dia. Embora eu atenda ali 6 às 7, depois da missa, também tem confissão, atendimento, às vezes no sábado tem hora marcada, nós somos padres o tempo todo. Somos requisitados o tempo todo. Você viu quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o engenheiro, então... às vezes, teve uma vez que era 11 horas da noite, uma jovem lá de Jaraguá me ligou desesperada, querendo um conselho, porque ela estava pronta para se matar. Meia-noite, me ligando. E aí eu fiquei lá conversando 30 minutos com ela, dissuadindo ela dessa decisão. E graças a Deus ela não fez isso, mas estava pronta já com alguma coisa lá para poder tirar a própria vida. Então a gente não é profissão. Porque por mais que um padre, depois que chega a uma certa idade, ele deixa de estar na paróquia, atendendo confissão, celebrando missa para o povo, ele é padre até o último segundo. Eu lembro de um padre amigo meu, chama Luiz Virtuoso, que até o último dia da vida dele estava celebrando a missa. Até o último dia. Ele morreu de coronavírus, na pandemia, e tem uma imagem dele, forte, dele dentro do hospital, ali celebrando a missa no quarto dele. Então nós somos padres. O tempo todo. É a nossa profissão, se a gente falar para o mundo. Se o mundo perguntar o que você faz, é ser padre. Mas não é a profissão. A gente não recebe salário. Claro, o padre diocesano tem uma ajuda. Ele tem direito a uma côngra, é um valor específico para poder sustentar, para ter as coisas dele e tudo mais. Mas ele não recebe um salário, não tem carteira assinada, por exemplo. E as coisas dele, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas tem uma coisa em especial que eu tô muito curioso pra saber. Então, essa específica que a gente vai, ainda não sei o que é, mas foi presente ou não? O senhor realmente pode comprar? Porque eu tô muito curioso, porque tem um objeto misterioso aqui, não tava aqui. gravando ainda, acho que nem sai, nem vai sair. Antes de começar o podcast, eu falei assim, ó, irmão, você nem sabe o que eu tenho em casa. Eu tenho uma ansiedade, tá, Mills? Eu vou descobrir. Eu tenho uma coisa em casa que eu duvido você saber o que é. Eu vou descobrir. Eu vou fazendo a leitura até o final do podcast, eu vou descobrir o que é. Mas olha a sinergia total, né? Porque eu tava falando sobre isso, uma empresa que eu visitei recentemente, e eu sou vendedor. Então, apesar de tudo, Olha, 8 anos de mercado financeiro, já tive grandes instituições, conheci excelentes pessoas, grandes profissionais. Eu sou privilegiado, agradeço muito cada lugar que eu passei e pessoa que eu pude aprender. quantos anos você tem? 29.
Um ano a mais que eu. E eu me considero vendedor, eu sou vendedor, eu tô o tempo todo vendendo e eu falo muito sobre isso. Se você quer dar o próximo passo, se você é vendedor ou não, mas se você quer ser um empresário de sucesso, quer se relacionar, você tem que estar sempre preparado. Então vamos supor, você recebe um convite, vamos ali fazer um almoço, cara, eu não posso ir porque eu não tô vestido adequadamente. Comecei a quarta-feira, na hora do almoço, se você não está vestido adequadamente, você não está preparado para quando a oportunidade surgir. Então a sorte, Toda razão. ela acontece quando ela encontra a preparação. Você tem que estar preparado a qualquer momento. Então você vai num jantar, numa casa de um amigo seu, vai jantar, vai se divertir, vai ter um momento de lazer com a sua família, mas você tem que estar preparado. Porque se entrar ali, o Jorge Paulo Lema ali quiser conversar com você, ele tem que sentir a energia que você transmite. Não tem problema nenhum em usar a camisa do time falando nisso. O Flamengo ganhou de 8-0. Uhul! Mas tirando isso, você tem que estar sempre pronto. Eu conto pra você esse testemunho de que eu tava preparado, tava com a batina, tava com a estola. Mas eu conto pra você um testemunho de quando eu não tava preparado e eu percebi a importância de a gente estar pronto pra tudo. Eu fui pra casa, fui a paisana mesmo, sem roupa de padre. E a minha mãe falou, padre, você podia ir lá visitar uma tia sua, uma amiga aí da comunidade, que tá doente. E eu não tinha óleo, não tinha nada. E aí, quando eu cheguei na casa dela, ela falou, oi, cadê sua roupa de padre? Nossa, eu fiquei tão sem graça. Eu falei, não, é porque eu tô de moto, me deu um monte de desculpa. Mas eu fiquei sem graça porque eu deveria estar pronto para aquele momento. E perdi a oportunidade de dar uma bênção nela. Eu fiz uma oração para ela, mas não fiz como deveria fazer. Então, essa é importante, estar sempre preparado. E depois desse dia, nunca mais tá despreparado? Essa foi a única vez que aconteceu isso. De eu precisar dar unção e não dar, porque eu não estava com os instrumentos adequados para isso, que é a estola, a unção dos enfermos e tudo mais. Mas eu fiz uma oração para ela, mas eu percebi a importância do sacerdote estar pronto para essas situações, né? E é justamente isso, por isso que eu te convidei e isso que eu quero absorver, porque eu vejo muita sinergia no mundo corporativo dos negócios com não a profissão, mas a vocação de padre. Já estou aprendendo. Justamente. Porque aconteceu a mesma coisa comigo em circunstâncias totalmente diferentes. Claro que não envolvia tanta questão de fé, de religião, de saúde. Mas, por exemplo, um dos meus maiores reuniões que eu já fiz foi uma prospecção que eu consegui entrar na Coca-Cola. E eu atendo todo tipo de cliente. Nessa época eu atendia todo tipo de cliente, empresa pequena. Então, na porta distribuidora, com a grade, eu do lado de fora com o computador. E o pessoal lá dentro, no meio da grade ali, eu atendendo. E da mesma maneira que eu estava preparado para esse tipo de reunião, eu fui da mesma maneira para a reunião da Coca-Cola. Quando eu cheguei lá na primeira sala de executivo, tinha 12 pessoas para me bombardear. Uma apresentação que eu não estava preparado, não estava nem um pingo à altura do que deveria ter sido a preparação, a apresentação, os detalhes, levado alguém mais técnico comigo. Então, eu apanhei tanto, mas tanto, que depois dessa reunião, nunca mais eu entrei em reunião despreparado. Então, mesmo que aqui seja uma conversa, eu sei de onde que o senhor é, quanto que o senhor tem, mais ou menos do que o senhor gosta, o que não gosta. Então, já faço esse dever de casa sempre. E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Se eu vou visitar uma empresa, eu já faço o meu dever de casa, eu entendo. Opa, mas aí, torce por Vitória. Pô, se ele é torcedor do Vitória, hoje, especialmente, ele não tem que saber que eu sou flamenguista, não. Então, tudo isso tem que ser controlado, né? E você faz isso muito bem, que você lida com todos os públicos e todas as idades para poder conversar com todo mundo no mesmo discurso. E isso requer uma preparação muito grande, né? Mas antes de eu estender aqui, porque aqui a gente vai longe, a gente tava aqui, acho que uns 30 minutos só falando de The Walking Dead, né? Só pra vocês terem noção do que... Que aleatório, né? Do que a gente vai explorar. Falando de The Walking Dead, zumbi. E falando assim, o padre é brilho nos olhos. Também. Mas eu não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador. Olha só a coincidência, hoje o nosso patrocinador, MUC Construtora. Então, vai construir ou reformar. Não acredito. Eu tava falando com ele aqui antes. Conte com a MUC Tem lógica, não. Por isso que aquela hora você falou com ele, né? Foi. Então, ó, construção residencial, igrejas, academias, construção e reformas em geral. Gente, não acredito. Conte com a MUC. Clique no link aqui, a gente vai deixar os contatos aqui abaixo. Parceiro do podcast e parceiro também da Paróquia Imaculado Coração de Maria. Caramba, que legal. Que coincidência. Antes de chegar aqui, eu tava falando com o Murilo, que é o dono da construtora, né? E agora você fala que ele é o patrocinador daqui, eu não tinha nem ideia disso. Que bacana. Ele é o patrocinador desse episódio. Tá sendo muito bom. Tá fazendo um bom serviço lá na nossa capela Santo Antônio. Tá sendo um ótimo serviço. Mas antes da gente entrar nos assuntos que nós vamos abordar, fica a curiosidade de entender mais sobre a sua história, sobre a sua origem, sobre a sua vocação, como você se tornou padre e outras questões
mais a fundo. Não vai dar tempo da gente entrar em todos esses assuntos. Sim, vou ser bem breve sobre Porém, isso. mas já deixa aqui o convite. Eu assisti, o senhor falou muito sobre isso e muito bem no lançamento do podcast da Paróquia Imaculada. Poderia falar um Isso. pouquinho sobre esse projeto, vou deixar aqui na descrição Sim. também. Mas poderia falar um pouquinho desse projeto pra gente também, do podcast da paróquia? Quando eu entrei pro seminário, e eu deixo bem claro isso nesse podcast, eu nunca me vi capaz. É interessante isso, porque quando você vai seguir para uma profissão, você pensa, eu tenho uma aptidão para isso. Sei lá, eu vou ser médico porque também não é só isso. Mas eu não tenho medo de sangue, eu não passo mal, então, bacana, posso ser médico. Então você tem ali uma aptidão mínima para aquilo. Vou ser motorista, mas eu odeio andar de carro. Então, uma coisa não faz sentido, né? Você odeia andar de carro e vai ser motorista, então você é um péssimo motorista. Então, quando eu entrei pro seminário, e eu entrei porque não eu queria, é isso que a gente tem que entender. Primeiro, eu descobri que Deus queria isso para mim. Então, esse é o primeiro passo. E quando eu percebi que Ele queria, eu comecei a querer o que Ele queria. Parece ser confuso no começo. Desde que eu me entendo por gente, eu não queria ser padre. Eu queria ser tudo menos padre. Mas quando eu me abri à ação da graça de Deus e perguntei, Senhor, o que você quer de mim? Eu comecei a raciocinar. Foi muito lógico. Peraí. Eu quero uma coisa. E pode ser que aquilo que eu quero não seja o que trará felicidade para mim e nem para outras pessoas. Então, o que é melhor fazer? A minha vontade e talvez ter um sucesso fazendo aquilo, que meu sonho era ser psicólogo, ser pai de família, ajudar na comunidade, na paróquia, eu era músico, tocar, servir a Deus também na família, que é uma forma de servir a Deus. É melhor fazer isso, que é bom, agradável, justo, honesto, ou é melhor eu fazer o que Deus quer? Deus que é onisciente, Deus que é todo-poderoso, Deus que tudo sabe. Caramba, vou fazer o que Deus quer. Vou ser padre. Então, eu comecei a querer ser padre. Então, esse foi o primeiro processo. Mas quando eu quis ser padre, eu olhava para mim e não percebi nenhuma capacidade para isso. Eu não tinha nenhuma desenvoltura em comunicação. Pelo contrário, era totalmente perdido em relação a isso. Não digo que eu tenha perfeição nisso, eu preciso melhorar muito a comunicação. Como sacerdote e comunicador, eu preciso sempre aperfeiçoar as técnicas de comunicação para que a palavra de Deus chegue da melhor maneira aos corações. E aí a gente vai chegar na área do podcast, por que hoje eu estou na internet e tudo mais. Então eu não me via capaz disso. Então eu procurei, nesses 10 anos de seminário, sim, são 10 anos no seminário. É muito tempo. Eu entrei com 17 anos no seminário e virei padre com 27. Eu procurei todos os meios possíveis para que quando eu me tornasse padre, eu vencesse esses desafios do começo. Então, no seminário, a gente tem uma outra matéria, fala sobre isso, a comunicação, oratória, retórica, mas é pouco. O nosso foco é, de fato, a doutrina da igreja, a pastoral, formação humana, afetividade. Fala-se muito também da integração da sexualidade humana também no seminário, a valorização da família, a importância de se tornar padre não por fuga do mundo, mas pelo contrário. Porque se sabe que é chamado por Deus, você sai do mundo, entra para o seminário, mas depois volta para o mundo. O padre diocesano é isso. Então, no seminário a gente aprende muitas coisas, aprende tudo isso. E eu comecei a perceber que eu não tinha essa capacidade humana, não tinha essa capacidade toda. Eu me sentia muito pequeno, a verdade é essa. Mas eu sabia que existia meios de eu vencer isso. Por exemplo, uma coisa bem boba. A minha letra era horrível. Era horrível. Era um garrancho. E eu falei assim, caramba, por que não fazer caligrafia? Porque a gente associa caligrafia com pessoas, criança, na escola. Mas por que obrigar as pessoas a sofrerem lendo a minha letra? Por que fazer com que os professores sofram para corrigir minha prova? Então é uma forma de caridade. Eu falei, por que não fazer caligrafia? Comprei um caderno e fiz caligrafia todo o meu tempo de seminário. Quando eu olho minha escritura antes do seminário e depois, eu fico impressionado. E modéstia à parte, a minha letra é muito bonita. Vamos colocar, depois você me manda, eu vou colocar na tela aqui a sua letra atualmente. Todo mundo que me vê escrevendo fala, padre, que letra bonita. Parece que letra
toda Você desenhada. tem um dom pra escrever, mas Mas não ninguém... viu que você tava com o caderno durante 10 anos no seminário. Justamente. praticando. Você vê que o sucesso, como o povo da roça fala, você vê os tombos que eu tomei, mas não vê as pingas que eu tomei. O povo fala muito isso, né? Justamente. Então, teve um processo antes pra isso aí. E graças a Deus, hoje a minha letra é bonita, modéstia à parte, não é perfeita, mas porque teve todo um sacrifício. Mas esse é um aspecto da minha vida, 10 anos de seminário. Não é só a letra bonita que tem que ser para poder ser bom padre. Eu percebia também que a minha comunicação era muito viciada. Então, o que eu fiz? Comecei a pesquisar na internet os grandes comunicadores. Primeiro, me espelhando em padres que eram muito bons comunicadores. E também pessoas no meio corporativo, no meio financeiro. Consegue citar alguma A referência? pessoa que mais me influenciou é a Giovanna Mel. Ela é uma ex-jornalista da Globo. Ela tem um curso de oratória, um curso de comunicação. E muito do que eu aprendi foi justamente com ela, com os vídeos dela e em outras pessoas que automaticamente você entra na bolha da comunicação e você vai pegando um cara ali, acolá, e vai se espelhando, vai se moldando naquela pessoa. E eu gosto muito de observar as pessoas. E também de me observar. E eu percebi que eu tinha muitos vícios de linguagem. Por exemplo, né. Um canal também que me ajudou muito a me dar conta da importância da expressão facial, o canal do Metaforando, que ele fala muito sobre como o nosso corpo fala. E através das indicações dos livros dele, eu li alguns livros dele, por exemplo, O Corpo Fala e outras coisas que foi pegando. Quando você entra nesse meio, e eu percebi que de fato tinha muita coisa para melhorar. Mas não para me autopromover, para ficar bonito na fita. O meu objetivo sempre foi: a palavra precisa chegar no coração das pessoas. E nós, padres, precisamos usar de todos os meios honestos para isso. E eu vejo que é muito importante. A gente, nós, padres, trabalhamos com a nossa voz, com a nossa comunicação. Por exemplo, esse espaço de tempo que eu faço entre uma frase e outra é uma coisa aprendida. Mas o que as pessoas fazem geralmente, inconscientemente? Preenchem esse espaço com alguma palavra. Porque as pessoas têm medo do silêncio. Tá vendo esse silêncio que eu fiz agora? Foi programado. Isso incomoda É algumas consciente. pessoas, né? Dá aquela sensação, às vezes pode dar aquela sensação, peraí, eu não tô sendo agradável Sim, mas aqui, o silêncio é o mas tempo da pessoa absorver. respirar, absorver. E eu uso muito disso na homilia. E eu percebo muitas vezes que eu tô empolgado falando, e aí vem uma vozinha. É porque assim, de tanto você treinar, você faz com que aquilo se torne e faça parte de você. Essa é a questão. No começo é muito difícil, quando você começa a fazer palestra. No começo, quando começava as minhas primeiras homilias, era muito cansativo, porque eu tinha que estar o tempo todo consciente do que eu estava falando e corrigindo os erros. Mas depois, com o tempo, isso faz parte de você. Então, eliminar os vícios de linguagem, e se nós não tomarmos cuidado, eles voltam. Por exemplo, né, ou então, é isso. Palavras que vão sujando a nossa comunicação. Se a gente não tomar cuidado e estarmos conscientes do que estamos falando, a gente vai sujando a nossa comunicação. E o sacerdote precisa ter uma comunicação muito assertiva, muito eficaz, não para autopromoção, mas para que a palavra de Deus chegue no lugar certo, no coração das pessoas. Agora, o que vai acontecer lá depende dela e de Deus. A minha missão como padre é fazer com que a palavra chegue às pessoas. Agora, o que vai acontecer lá dentro é outra história. Então, através desse meio corporativo, desse meio empresarial, de pessoas que usam da comunicação para venda, pessoas que vendem, e o padre ele vende alguma coisa. Sim. Essa mentalidade me ajuda até hoje a fazer com que a evangelização aconteça. E quando a gente busca, eu tô notando já, porque os aprendizados estão sendo contínuos aqui. A gente falou muito sobre a preparação. E a comunicação é uma ferramenta indispensável para todo mundo, né? Então, antigamente, as coisas vão evoluindo também com o passar do tempo. Mas a gente pegar um advogado há 80 anos atrás para um advogado hoje, a forma com que ele tem que lidar com o público é totalmente diferente. Antigamente ele poderia até ter um perfil mais fechado, mais carrancudo, mas eu sou o doutor aqui, eu sei o que eu tô fazendo. As pessoas eram muito mais leigas. Hoje não. Hoje o advogado ele tem que cativar, tem que abraçar, ele tem que sorrir, tem que falar na mesma linguagem. Ele tem que estar diante de um júri, tem que estar falando pro juiz, mas ele também tem que estar na internet se comunicando com todo mundo de maneira eficaz. Com certeza. Então a comunicação ela é indispensável para qualquer negócio.
E o que eu queria puxar destaque aqui, mais um papel e caneta na mão, que é sobre o que o senhor falou. Vamos pegar um gancho aqui, por exemplo, sobre a universidade. Ah, vou ser fisioterapeuta. Profissão aqui que eu pensei aleatoriamente. Então lá você vai aprender muito sobre o corpo humano, sobre medicina, sobre coisas que eu, como leigo, não consigo nem citar. Vai falar muito pouco, como o senhor disse, muito pouco sobre atendimento ao público, muito pouco sobre oratória, Sim. gestão. Então, eu quero ser empreendedor, eu quero ter uma Sabe o que clínica. acontece? Todos os psicólogos, não vou deixar eu mentir, eles saem da faculdade, eles não têm a mínima ideia como atender um paciente. Eles não vão deixar eu mentir. Depois comenta aí se tiver algum psicólogo. Os psicólogos hoje saem da faculdade não tendo a mínima ideia de como atender um paciente. Por isso precisam de pós-graduação, precisam de mestrado e tudo mais. Não estou duvidando da capacidade e nem dos conhecimentos que se teve ali na faculdade. Mas isso é um dado prático que percebemos e nos psicólogos que eu acompanhei depois da faculdade. Eles não sabem como atender um paciente. Eu fui numa Então, dentista. por isso que eles têm que buscar, já na faculdade, e eu pensava nisso como padre também. Eu não preciso esperar da igreja o que eu posso buscar. O que eu vejo que está errado dentro de mim, o que eu preciso melhorar, não esperar que outro faça por mim, mas eu preciso dar o passo. E o segredo do sucesso é sempre dar o passo à frente. Passa à frente. Nunca esperar que outros façam o que você deve fazer. A questão que a gente está falando aqui, não estamos criticando a faculdade, nem o seminário, nem nada. Sim. A questão é que o curso Por sinal, foi muito superior, bom. ele Do tempo do seminário exerce foi a função maravilhoso. dele. Então ele está ali realmente para te ensinar os princípios, os valores, ainda mais falando de medicina, de saúde, de gestão. Então ele está ali. Só que o extraordinário, né, que o povo fala, o extra, vem de você. Você tem que fazer tudo isso que tá no script, mas fora isso, você tem que treinar a sua caligrafia, a sua oratória, onde você quer chegar, o que você vai precisar. Então você começa a desenvolver isso de agora. Não é esperar que alguém te ensine, vai atrás. Então vai atrás de pessoas se espelharem. Eu tô me espelhando muito agora no Barack Obama. Eu li um livro sobre ele. Isso, a comunicação Eu gosto dele. muito da forma com que Não ele vamos consegue... julgar aqui a ideologia dele, mas é inegável que a comunicação dele é fenomenal. Sim, eu tô me espelhando bastante. Eu não falo nada de inglês. Eu vou lá, eu traduzo, leio a legenda, Os discursos dele pego os são livros. muito marcantes. A comunicação dele é muito eficiente naquilo que ele se propõe. Então o extraordinário tá nisso, né? De você fazer sempre o extra. E a gente se perdeu um pouquinho, vamos só voltar ali para a gente finalizar o convite para o pessoal assistir o podcast, né, Maculatos? Você falou que a gente ia chegar lá, começamos um podcast. Por que nós começamos? Eu não sei os motivos, que eu não perguntei especificamente para eles o porquê que eles começaram. Mas no meu coração eu sempre tive a ideia de que a palavra de Deus precisa ser espalhada no mundo inteiro. E qual o meio que se faz hoje? Quando Jesus disse que ide evangelizar em todos os povos, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu esse mandato de a palavra de Deus ser transmitida a todas as pessoas. E a internet cumpre essa profecia. Com a internet, a palavra de Deus hoje chegou em todos os cantos da terra. E o podcast é uma maneira também de alcançar melhor as pessoas. Igual, nós temos um canal no YouTube, nós temos o Instagram, temos o Facebook. E agora, com essa iniciativa, temos aqui mais um lugar para alcançar as pessoas. Então, o podcast é mais uma modalidade, é um nicho de fazer com que as pessoas se interajam com os temas específicos ali da doutrina católica, conheçam a vida do sacerdote, do padre. É uma maneira de evangelizar de um nicho diferente. Então, o podcast, eu imagino que tenha nascido por isso. E eu sempre dei muita liberdade, inclusive eles usam o espaço da paróquia lá, a câmara a gente comprou, a paróquia comprou, usa também para as coisas da paróquia, mas a função do padre realmente é incentivar. Quando o padre deixa os leigos fazerem as coisas, mas também acompanhando, a coisa dá muito certo. Então eu vejo que esse entusiasmo que eles têm vai dar muitos frutos. E aqueles apresentadores lá, não você arrumou? Não, gosta daquele povo lá não. Você sabe que a família deles lá é meio conturbada, né? Ah, é? Não sei se você sabia. Como assim? Você conhece ali a família da Raíssa, por exemplo? Ah, É minha prima. eu por isso que tá falando. A Raíssa é minha prima. Sua prima? É, ué. Que isso, que A Raíssa é minha prima. O Antônio também, querido. Abraço pra vocês, sucesso. Gosto muito, tô assistindo. Vai dar muito certo. Os dois Sim. gostam de falar muito. Essa é a questão, né? O convidado às vezes nem precisa.
É isso, né? Não, brincadeiras à parte. São os queridos. A Tem Rafa, que saber escutar também, é um desafio. E por trás dos bastidores é o Douglas. Que tá. É o Douglas. O Douglas. O Douglas é o cérebro de tudo. É o cérebro. E importante a gente falando sobre a comunicação, mas o mais importante na oratória, na comunicação do sacerdote, qualquer pessoa, não é o falar. O bom falador escuta. O bom comunicador sabe escutar e ver a necessidade de cada um. Então, o mais importante que eu percebo da comunicação, e aqui vamos sair do ambão do padre, o padre, que a gente sempre vê o padre pregando, mas o padre, ele mais escuta do que fala. Se eu fosse olhar a minha vida e fazer um panorama geral, eu percebo que 90% do meu tempo eu estou escutando. O tempo que eu dedico a falar é o mínimo. A maior parte do tempo eu estou escutando os problemas das pessoas, as necessidades, um desabafo. Então, a vida do padre é mais escutar do que falar. Não só as pessoas, mas primeiro Deus. Então, para que a minha comunicação, e aqui é o que diferencia do mundo corporativo, para que a minha comunicação seja eficiente, eu preciso primeiro me colocar na escuta de Deus. Então, à medida que eu estou atento à palavra de Deus e o que Ele quer falar, a minha comunicação será mais eficiente. Porque o padre, ele é chamado a não falar a própria opinião. E é o que eu sempre prezo em todas as homilias. Você pode pesquisar na internet. Você não vai ver nenhuma hora eu falando. Pessoal, eu acho que. A minha opinião é essa. Você nunca vai ver eu fazendo isso. Porque no altar, e aqui já pode ser uma crítica construtiva aos outros padres, o altar não é o lugar de manifestar opinião. Não é o lugar. Eu posso criar um podcast, um YouTube e falar, eu acho isso sobre esse tema. Mas ali é o lugar de eu transmitir a palavra de Deus da melhor maneira possível e a doutrina da Igreja Católica. É isso que o padre precisa fazer. E eu sempre prezo para isso. Mas a maior parte do tempo, realmente, eu não estou falando. Eu estou escutando as pessoas. E a Deus, em primeiro lugar. Porque quando eu escuto a Deus, que Ele tem para falar para mim, então eu tenho também algo agora para falar para as pessoas. Então, se a palavra de Deus não serve para mim, vai servir para quem? Então, esse é o primeiro passo. Então, aquilo que eu escuto, eu transmito para as pessoas. Então, antes de falar qualquer coisa, antes de vir para cá, antes de começar uma missa, uma homilia, nem que seja uma coisa breve, eu sempre falo, Senhor, esse povo é seu, essas pessoas são suas, eu estou aqui não por causa de mim, não para minha promoção. O que o Senhor quer falar? Tem um costume que eu peguei de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é uma grande figura na Igreja Católica do século XIII, um grande teólogo, que escreveu a Suma Teológica e hoje é a base da Igreja Católica na sua doutrina, na sua clareza. E ele, antes de escrever ou falar alguma coisa, ou quando ele tinha dúvida, estava tendo algum problema para entender alguma coisa, ele abria a porta do sacrário, do Santíssimo, onde está a presença de Jesus na Eucaristia, e ele colocava a cabeça lá dentro. Interessante isso. Ele abria o sacrário e colocava a cabeça dentro do sacrário, para falar assim, Deus, me ilumina, que eu não estou entendendo isso aqui. E eu, de vez em quando, sempre faço. De vez em quando eu faço isso também. Quando eu estou com algum problema que eu não consigo resolver, ou tem um evangelho específico, que acontece. Chegar no domingo, o padre fala, caramba, o que eu vou falar para as pessoas? Eu não entendi muito bem esse evangelho. Acontece, mesmo a gente estudando a palavra de Deus, tem passagens, porque a Bíblia também não é um livro autoexplicativo. É interessante dizer isso. A Bíblia, ela não é autoexplicativa. Se a gente ler agora algum versículo, a gente fica a perdido. interpretação minha e sua vai ser diferente. Sim. Porque a Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Esse é o grande problema das pessoas. Em querer ler a Bíblia como se lê qualquer outro livro da época da Bíblia, por exemplo. Então não é assim que funciona. Mas vamos voltar. Então, eu faço isso. Eu vou diante do Senhor e falo, o que o Senhor quer falar? Me ilumina. E sempre vem alguma mensagem, sempre vem alguma coisa. Ele me ilumina sobre uma passagem específica e aí eu transmito e falo para as pessoas. Mas primeiro, escutar. Então, o primeiro passo de falar bem é escutar bem a Deus. E como que a gente consegue administrar esses lados nos nossos negócios, na nossa profissão? Porque como o senhor é padre... É um desafio. Então, temos duas figuras. Temos o padre Bruno e o temos Bruno. o Bruno. Então, tá ali escutando, absorvendo coisas boas,
mas também coisas ruins, coisas negativas, dificuldades, problemas das pessoas. Eu digo para você que é o maior desafio do sacerdote. Se tiver algum padre diocesano me escutando, não vai deixar eu mentir. Que o maior desafio na vida do padre é saber parar. Saber a hora de dizer não. Saber a hora de falar, hoje eu não posso atender você, hoje eu não posso ir no hospital, hoje eu não posso fazer isso porque eu preciso respirar. E é nisso que muitos padres, e eu ainda peco nisso, de saber parar. A gente quer se entregar, quer se doar, a gente quer salvar o mundo e começa a perder a própria alma. Eu vejo que a crise de muitos padres, a desistência de muitos padres se dá exatamente nisso. E é um desafio para nós saber parar e não ter a consciência pesada de ter parado. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não entendem é a segunda-feira do padre, que é o dia de folga do sacerdote. As pessoas não entendem isso. Não entendem. E a gente percebe que as pessoas têm uma grande demanda do sacerdote, né? E querem que o padre responda a elas na hora que elas querem. E se esquece que o padre precisa respirar. Então, o padre precisa encontrar esse equilíbrio. O que eu faço para poder me desligar? Porque o padre tem que se desligar da paróquia às vezes. Porque senão ele entra em parafuso, é muito problema, é muita coisa. A vida paroquial, a vida diocesana tá na trincheira mesmo. Os padres diocesanos estão na trincheira do mundo. A gente está no front, ali na zona de batalha, na zona de morte. Porque acaba que, estando no mundo, mas não pertencendo a ele, nós partilhamos do sofrimento das pessoas, das dores, das inquietações, do sucesso, das alegrias das pessoas, e tudo isso vem uma carga muito pesada para os sacerdotes. Então, se ele não souber descansar, não souber parar, ele realmente entra no famoso burnout, ou burnout, que é a síndrome muito, muito famosa entre os professores. Então, o propósito que eu tenho é, quando eu entro na casa paroquial, eu não deixo nenhum problema que eu escutei no confessionário vir. Então, eu esqueço de tudo. Eu posso atender 100 pessoas num dia. Acontece. Eu não fico lembrando dos pecados, dos problemas, eu esqueço. Então, o primeiro passo é saber desligar-se. Ao mesmo tempo que eu preciso estar atento às necessidades da paróquia, mesmo no meu descanso, é um desafio para nós saber desligar. Porque, às vezes, mesmo desligando o celular, mesmo não atendendo as ligações na segunda-feira, nosso cérebro está trabalhando o tempo todo. Sempre buscando alguma coisa. Então, a gente tem que saber encontrar um meio de descanso. E aí que entra o que você está curioso para saber. O que eu objeto tenho... misterioso. O presente misterioso. Mas antes, você consegue dar alguma dica? Porque eu tô falando de mim mesmo também. Porque eu também hoje, eu tô numa fase de full time a trabalho. Muito grande. De vários projetos ao mesmo tempo também. E só que eu tenho 2 filhos. Eu sou casado e eu tenho 2 filhos. E eu trabalho num ritmo muito acelerado. Então eu tô sempre pensando o que eu preciso fazer lá na frente. E eu tô tentando desenvolver esse hábito. Então eu só trabalho, é objetivo, não consigo cumprir sempre. Mas eu só trabalho em casa. O que eu quero fazer? Eu só trabalhar em casa depois que meus filhos já estiverem dormindo e já tiver tido tipo, tempo de qualidade com a minha esposa, a gente já assistiu ali o nosso filme. Porque eu não consigo dormir cedo também, então a partir das 10 horas que eu vou ligar o computador novamente. Então é isso que eu quero desenvolver, porque eu quero travar, eu quero conseguir me desligar para poder ter mais tempo de qualidade. Tem alguma dica que você poderia compartilhar conosco para poder começar a conseguir efetuar isso? Que eu sei que muita gente tá passando por isso também. O que eu tenho, muitos homens têm em casa também e ajuda a relaxar bastante, que é um Xbox. Eu tenho um Xbox. Tá vendo? Eu vou mandar um recado pra minha esposa, meu amor. Deixa, ó, as mulheres que estão aí, deixa o seu marido jogar partida de CS, de Call of Duty, deixa ele jogar aí o joguinho dele no FIFA, deixa ele extravasar um pouco lá, porque é o momento dele. O que é o salão de beleza para as mulheres, o que é ali fofocar, conversar, bater um papo assim informal com as amigas, o homem precisa desse tempo também. Então, como o padre descansa? Com prazeres lícitos que fazem com que eu me relaxe, né? Assim, não é todo padre que gosta de jogar videogame. Eu conheço muito padre que tem Xbox, tem PS5. Tem padre que gosta de pescar na segunda-feira. Tem padre que gosta de não sei o quê. Eu gosto de andar de moto, eu gosto de viajar. Às vezes,
em muitas segundas-feiras eu gosto de ir pra casa de um amigo. E aí o que eu faço? Eu deixo o celular em casa e vou pra casa de um amigo. E às vezes sento lá e fico conversando, falando da vida. Joga uma sinuca, bebe uma cerveja com moderação, com certeza. Tem um amigo meu que também tem um PS5, a gente joga junto, um joguinho ou outro. O que você gosta de jogar? Olha, eu gosto muito de jogo de RPG. Atualmente no Xbox eu tô jogando um jogo do Harry Potter, chama Hogwarts Legacy. Eu não sei se a pronúncia é certa assim. É um jogo que conta a história do castelo lá de Hogwarts e a história de um rapaz que está descobrindo seus poderes. E ali é legal, você vai descobrindo os poderes. Não é legal, não. Aí É você pode fantástico esse jogo. Ele é pode- lindo. Eu joguei também. A Ele pergunta é muito bom. eu quero saber é qual casa que o senhor foi? A casa do William, Não, da Carla. não. O quê? A casa de Hogwarts. Ah, Sonserina. Sonserina. Esse é o bacana do jogo. Você pode escolher qual casa você quer e você vai criando uma história e dentro dela você decide o que vai ser. Por exemplo, eu tô O padre de Sonserina. Sonserina e eu sou das trevas lá. Lá eu sou o cara que Já gosta de aprendeu fazer a a Avada maldade. Kedavra já? Já. Porque O nos padre do diálogos, mal. você pode escolher não aprender os feitiços das trevas, do Mago das Trevas, porque é proibido. Eu faço questão de ir lá eu ser exatamente o contrário que eu sou aqui na Terra. Eu também Aqui, sou todo. aqui eu sou o cavaleiro da bondade, né? Da salvação lá, eu sou da maldade no jogo. É uma forma também de extravasar algumas coisas, Bom, né? eu também tenho. Eu gosto muito de jogo de corrida. Eu tenho um volante também, tem Fórmula 1, jogo de carro. É a minha terapia. Então Eu gosto você tem demais. paixão por velocidade, né? Também é Sim. motoqueiro. Desde criança, desde criança. Sempre joguei Need for Speed 1, 2, Underground, o Most Wanted. Todos os jogos de carro eu gosto bastante. Mas é difícil eu ter tempo pra isso. Tem dia que eu fico 2, 3 semanas sem jogar. Tem dia que eu consigo jogar mais tempo. Mas sempre que eu tenho um tempinho livre assim pra descansar, eu faço isso. Eu jogo um Liga o ar-condicionado ali, Dark Souls, um mais Deixa o celular- pesado, você já jogou? eu já Um vi RPG, falar. não. Parece ser muito bom. É muito, porque ele é muito difícil. Meu pai tinha um fliperama, então a gente cresceu nesse ambiente de jogo. A gente cresceu, né? Tem pai que gosta de pescar. Eu gosto de ligar meu Xbox ali e jogar. Então, ó, recadinho, amor pra você, tá? Eu não quero jogar, porque eu quero mais trabalhar e mesmo, sair mais, levar vocês pro restaurante. É o meu objetivo no meu coração. Mas o Pato tá mandando eu ficar mais tempo jogando, então eu tenho que obedecer, tá? Não mata ninguém. Não precisa de virar a noite jogando. Vou jogar uma horinha ou outra ali pra poder relaxar, não vai fazer mal pra ninguém. Tem muita gente que gosta de jogar FIFA, futebol. Eu não sou muito da praia de futebol. Se Já tiver alguém fui, pra mas jogar, hoje eu eu quase não jogo mais, não. Os Street jogos de... Fighter, jogo de luta também gosto bastante. Não, então vamos jogar. Depois vamos marcar o almoço lá em casa Só lá pra nós chamar. jogar. Vai apanhar bastante, viu? Ah, vamos fazer uma live do podcast, o Pato tomando Tem. uma surra. Eu gosto muito de tecnologia, de videogame. Desde criança, eu nasci nessa transição. Quando saiu o primeiro celular touch, eu sou dessa época da galera que saiu do celular que digitava com botão pro celular touch. Então eu sou dessa transição da geração. Então, você que tá trabalhando, ou você que tá estudando para um concurso que também às vezes entra num flow Saber muito descansar. grande. Saber descansar. Então, lazer, claro, não tá falando de coisas moderadas e tudo. Sim. Mas lazer não é pecado e também não é motivo de você ficar se castigando, se punindo. Sim. Puxa, devia estar estudando. Não, se você tirar 1 hora, 2 horas de E qualidade. tem que ser programado vai fazer isso. melhor. Tem que ser programado. Cara, você trabalhou 8 horas, você ficou tempo com sua mulher, você teve tempo de qualidade com seus filhos. Qual o problema de você jogar 1 horinha ou 2 no seu computador? Eu também tenho um computador, tem lá os jogos dele lá. Eu descobri recentemente um jogo chamado The King Deliverance. Esse eu não É conheço. um jogo que conta história. É um jogo de mundo aberto. É a história de um homem na época medieval. E aí, nesse jogo, você tem um momento lá que você se torna um frei num convento. Aí, no jogo, você tem que rezar. No jogo, você tem que ir na missa. E é um jogo muito moderno. Ele ganhou vários prêmios lá. O GTA do padre? É o GTA católico. O GTA católico. Você é um cara na época medieval, aí você pode ser uma pessoa boa. Se você começar a matar as pessoas, você vai ser perseguido. É um jogo muito realista. Você tem que comer, você tem que dormir. Ele é um... Não sei se você conhece o DayZ, um jogo de sobrevivência. É um DayZ católico, né? Um jogo que você tem que sobreviver lá no mundo, fazer as missões. E você decide se vai ser uma boa pessoa, se vai ser arqueiro, se você vai ser um cavaleiro. É um jogo que você constrói a sua história. Tem os diálogos, tem as missões. Nossa, interessante demais. Depois pesquisa.
Tem muita gente fazendo vídeo jogando. Por exemplo, aquele cara famoso que faz vídeo na internet jogando, esqueci o nome dele. Fazendo live jogando, esqueci. Alanzoca. Alan Zoca. Tenho mais de 12 horas dele jogando esse Eu jogo. sou nerd, The padre. King Deliverance. É muito bom esse jogo. A galera gosta muito dele. Ainda mais eu que sou padre, a hora que eu vejo, caramba, eu posso rezar. Aí tem um momento lá que você tem que parar num ponto, na imagem de Nossa Senhora, e você tem que juntar as mãozinhas e reza, né? Ave Maria, em latim, inclusive. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Aí no jogo você começa a rezar e tem que fazer as orações para passar de fase. Mas não é só isso o jogo, é claro, né? Você é um soldado, você está lá na época medieval, da Idade Média, e a religião, como próprio na história a gente sabe, faz parte da vida da pessoa daquela época, né? Tem igreja, tem os padres, tem a vida comunitária, tem os ladrões. É uma vida, você se sente no lugar de uma pessoa no século XV, no século XVI. E É isso que descansa o padre também. Mas claro, né? O padre, mesmo com tudo isso, de vez em quando ele precisa socorrer as pessoas, né? Tem alguém morrendo, ou tem um velório. Às vezes o padre precisa sacrificar também o descanso dele. Mas isso não pode ser um plano de vida, né? O padre que sacrifica o descanso dele, ele está sacrificando o próprio ministério. E ele corre o grande risco de entrar numa depressão, numa ansiedade, o que eu não quero fazer, né, na minha vida. é muito difícil lidar com esse controle emocional. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E a palavra mais difícil do padre falar é não. A gente tem que saber falar não. E é difícil pro padre, dói, mas é necessário. E uma dica que eu queria, que a gente pode levar isso para qualquer área da nossa vida, mas que hoje está se tornando cada vez mais presente nessa era digital. Como que o senhor acredita que devemos, no fundo, lidar com as críticas, que é o problema da atualidade? Hoje todo mundo é juiz, é carrasco, e quer atacar e quer ter razão. E o senhor, como padre, eu tenho certeza não, eu sei que não está impune disso, né? Como que é se desligar? Eu estou desenvolvendo algo que eu quero aprender, que é... Como lidar com as críticas? São Paulo, eu não sei. Isso aqui é um alívio para muita gente. Eu já li a Bíblia 3, 4 vezes, mas eu não sei versículo de cor. Então tem gente que é preocupada em decorar versículo. Eu sei o que está na palavra de Deus. Agora, falar onde está, eu sei que São Paulo diz, em uma das cartas, que nós temos que fazer tudo para agradar a Deus e não aos homens. Eu não sei qual passagem tá, mas tem uma passagem que fala isso. Fazei tudo sem murmurar, sem reclamar, como se fosse para Deus. Então, mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa para as pessoas, por exemplo, atender uma confissão, receber uma ligação, resolver algum problema administrativo, um funcionário que tem que contratar, um funcionário que tem que resolver isso ou aquilo, que o padre também é administrador de uma paróquia, então ele assina a carteira das pessoas, ele contrata, ele demite, ele faz orçamento com ar-condicionado, com empresa de azulejo, empresa não sei o que. Tá. Então, o padre, ele precisa fazer isso, né? Voltando ao assunto, qual que era mesmo? Como lidar com as críticas? Como lidar com as críticas? Então, você tem que saber quem é que está criticando você. Então, a gente tem que fazer as coisas para Deus. Fazer as coisas pensando no que Deus acha de mim, beleza. Mas a maioria das críticas que as pessoas falam para nós, a gente tem que ignorar. Agora, se a pessoa que está me criticando é o meu bispo, é o papa, é alguém que me conhece, é um amigo meu, o peso é diferente de alguém que não me vê, alguém que não está presente na minha vida. Então, uma crítica num comentário no Instagram de alguém que eu nunca vi na vida, por mais pesada que seja, não muda nada na minha vida. Como uma vez um cara pegou um corte meu na internet e começou a falar muito mal de mim, difamar, eu sinceramente eu não senti nada. Não deu vontade nem de responder. A pessoa ferida, né? E a pessoa ferida, ela Sim, ela não me fere. conhece. Agora alguém que me vê, alguém que me conhece fala, padre, você está sendo muito ríspido com as pessoas. 5, 6 pessoas já me disseram isso, que você falou isso, e a pessoa ficou muito mal. Eu falei, opa, eu percebi algo que eu não estava vendo antes. Estou sendo ríspido com as pessoas, então eu preciso melhorar isso. Eu não Vai ter posso. diferença da crítica pro feedback, né? Entende? Então, é saber de quem está vindo a crítica. Se é alguém que está acima de mim, caraca, é o meu patrão. Meu patrão está falando que eu estou chegando sempre atrasado, que eu estou fazendo sempre aquilo. Peraí. Eu tenho que escutar ele, o cara, eu dependo da minha vida dele, eu tenho que escutar a crítica dele. Ah, não, que se dane o meu patrão, que se dane o meu... Não, mas peraí, escuta o cara. Agora é alguém que não tá na sua vida, alguém que não ama você,
Agora você tem que diferenciar outra coisa. Se a crítica é feita com amor e caridade, tem essa diferença. Tem pessoas que criticam para nos humilhar, criticam para pisar na nossa cabeça, porque quer ver o nosso sangue. E tem pessoas que criticam porque quer ver o nosso bem. Pessoas que nos criticam porque quer ver a nossa salvação. Essa é a diferença. Os elogiam a mesma coisa. Tem pessoas que nos elogiam para nos adular, para encher o nosso ego, para nos inflar. Esse elogio não aceitamos. Agora, o elogio de pessoas que realmente nos amam, querem ver o nosso bem, obrigado. Como receber um elogio? Obrigado. Não ficar com falsa humildade. Ah, eu não sou isso ou aquilo. Obrigado. Deus lhe pague. Dá um sorriso e agradece. Então, o segredo é não perder a paz pelas críticas, mas não se vangloriar pelos elogios. Então, a crítica e o elogio pode ser um fator que vai te prejudicar. Sim, o elogio pode Porque prejudicar uma pessoa. ele pode ser prejudicial igual a crítica e o elogio pode ser também. Porque você pode se perder e pega uma visão de ego de um elogio que talvez nem é verdadeiro, só uma pessoa que quer se relacionar com você. Eu quer amo a puxar verdade. Eu amo a verdade. E se essa verdade me fere, eu acolho ela também. Durante o tempo de seminário, eu escutei muitas verdades que me feriram. Mas eu aceitei aquela verdade e por isso eu mudei muita coisa e preciso mudar. Então, a gente no seminário fica muito tempo lá, então a gente recebe formações, temos direção espiritual, os padres formadores nos chamam para conversar, para nos dar um feedback de algo que não está indo muito bem. E muitas vezes dói na gente escutar a verdade. Mas eu, como padre, quando sei que o que está sendo dito é conforme a realidade, então eu preciso mudar. E ninguém é bom médico de si mesmo. Ninguém é bom terapeuta de si mesmo. Então precisamos das pessoas. Precisamos do feedback das pessoas para entender se o que estamos fazendo é conforme a vontade de Deus, ou no meio corporativo, se o que estamos fazendo está cumprindo com as expectativas e com a função daquele trabalho. Então, uma pessoa que busca a humildade, busca a verdade, ela vai querer a opinião das pessoas certas. Então, vamos supor que eu comecei agora a trabalhar no atendimento de uma farmácia. Atendimento. Então, eu comecei agora. Então, eu não sei como atender as pessoas. Eu não fiz um curso para isso. Então, o cara precisa ser humilde, ele precisa se rebaixar e estar atento aos caras que já trabalham lá faz tempo. É o famoso não chegar e querer sentar na janela. Então, se coloca no seu lugar. Aprenda com quem sabe mais que você. E é importante isso. Eu, como padre, eu sei que tem muitos padres melhores do que eu. Padres mais santos do que eu, que falam melhor do que eu, que pregam melhor do que eu, que têm homilia milhões de vezes melhor que a minha. Então, eu preciso saber me colocar no lugar e eu preciso me aprender com esses padres. E eu faço muito isso. Eu me modelo muito nos sacerdotes, que eu vejo que tem alguma virtude para mim aprender. Então, no meio corporativo, no meio empresarial, as pessoas que estão trabalhando precisam saber disso. Então, o que eu preciso melhorar para ser um melhor atendente de uma farmácia, que eu dei esse exemplo? Sim. Então, eu vou me espelhar em quem é melhor do que eu e já tem sucesso nessa área. Eu tô aqui tentando adivinhar ainda qual é o objeto. Eu tenho aqui alguns palpites, então eu quero ver se eu consigo acertar. Eu tô começando a entender um pouco melhor a sua cabeça, talvez não acerte. Tem a ver com o jogo. Mas eu tô começando a entender. Eu falei que tem um Xbox, mas tem uma coisa que você acha que nunca vai imaginar que eu tenho. Eu acho que eu tô chegando lá, tem alguns palpites. E também a gente tá encaminhando agora pro encerramento, mas eu queria puxar outro gancho, que é um projeto muito grande que o senhor vem trabalhando. Muito jovem também, então a gente tem praticamente a mesma idade. E pegar um projeto tão grandioso como a construção de uma nova igreja, porque ela foi É o tamanho de uma paróquia. de uma paróquia, então É uma capela com a estrutura de uma paróquia. é uma responsabilidade, um grau de responsabilidade, de gratidão, mas de cansaço também, Muito. que são. Deve estar perdendo várias noites de sono com esse projeto. A gente levar isso pra nossa Com vida, certeza. quem tá construindo ali sua casa, sua empresa, ou fazendo, sabe? A gente. Aquela realização, eu quero um dia ter uma empresa assim, eu quero um dia construir a minha casa assim. Se eu sente esse desejo, cara, eu quero construir. É a primeira, né? Que o senhor, primeira Uma coisa que eu igreja que o aprendi senhor tá construindo. com o Ícaro de Carvalho, ele trabalha no marketing digital, ele tem uma escola de marketing digital, ele é lá de Santos, chama Ícaro de Carvalho, chama O Novo Mercado.
É a maior escola de marca digital nessa área que existe no Brasil. Ele tem mais de 60 mil alunos. Então eu segui ele por uns 6 anos. Então me modelei muito no que ele falou e no que ele viveu. Ele é um pai de família, católico, vai à missa, mas o nicho dele é esse mundo da internet e tudo mais. Trabalhar na internet, né? Ele diz que na internet tem uma mina de dinheiro que é inexplorada. E ele falava muito isso, sobre o importante não é você saber muito daquela área, é você estar perto de quem sabe mais do que você. Então, eu não sei nada de construção. Eu não sei nada de administrar construção, de funcionário, de material. Mas eu me preocupei em estar perto e em aproximar das pessoas que sabem mais do que eu. Então, como é que a construção está dando certo? Porque me rodeiam pessoas que sabem mais do que eu. E eu deixo bem claro, eu não sei nada de construção. Qual a função do padre? É ter as pessoas certas do lado dele e estar junto, acompanhando a obra. É marcar presença. Esse é o segredo da obra. Mas o mais importante é Deus quem faz. Porque não é só uma estrutura de tijolos. É uma estrutura espiritual que está por trás de tudo isso. Então, a construção, a obra só dá certo porque Deus faz dar certo. E Ele providencia os meios para isso. Por exemplo, quando uma pessoa vai construir um prédio, construir uma casa, uma loja, ele vai construir e tem todo um controle financeiro. Vai gastar tal e tal coisa. A igreja precisa ter um certo controle, mas o que faz uma coisa dar certa ou não depende daquele que está lá em cima, que é Deus. Então, eu sempre digo isso. O importante naquela obra, e em tudo que a gente deve fazer, não só uma construção, é não atrapalhar Deus. É deixar Ele fazer a obra dele. Tudo tem dado certo até o momento presente, porque Ele faz dar certo. Não é a minha capacidade, não é a minha fé, é porque Ele pôs a mão. E quando Deus põe a mão num projeto, uma coisa, a coisa realiza. E se você não atrapalhar, Ele já vai fazer muita coisa. Então sempre penso isso. Não atrapalhar a obra de Deus. E tudo está na mão de Deus. E até o momento está dando certo, mas se um dia alguma coisa não sair conforme o nosso planejado, bendito seja Deus. Como Jó. Bendito seja Deus na tribulação. Bendito seja Deus na alegria. Enquanto eu tenho a prosperidade, tenho tudo, obrigado, Deus. Enquanto Ele me tirou tudo, obrigado. Deus que me deu, Ele me tira. Então é a confiança, é confiar nele. Agora, Bruno, você tem alguma capacitação em construção? Não tem nenhuma. No seminário a gente faz um curso de administração paroquial. Mas existe algo de sobrenatural que está na vida do sacerdote, também de uma paróquia, e é muito impressionante ver isso. Financeiramente falando, a gente nunca teve os recursos. Mas quando a gente confia, é o famoso coloca o pé que Deus põe o chão, as coisas acontecem. Claro, humanamente falando, temos que ter planejamento. Temos que seguir a lei, temos que fazer as coisas corretamente. Não fazer as coisas sem ter um mínimo de recurso. Mas, ao mesmo tempo, saber que é Deus que providencia tudo e não deixa faltar nada. E é isso que eu analiso a Capela Santo Antônio, que está sendo construída lá em Nerópolis. Amém. E eu já pego o gancho também de as pessoas buscam o momento certo e estar totalmente preparado. Então, a prova disso não é fazer de Nunca qualquer estamos jeito, preparados 100%. mas é fazer nas melhores condições que você tem atualmente, né? Sim. Com as ferramentas que você tem. É começar. Esperar o momento certo, perfeito. Não, quando a gente tiver o caixa ideal para fazer cada centímetro, a gente constrói. Não ia sair nunca, né? Verdade. Isso a gente pode levar para qualquer coisa na nossa vida. Com certeza. Tanto família quanto negócios também. E o objeto misterioso... Fala, chuta. Fliperama. Não, fliperama não. Eu tenho um óculos de realidade virtual, chama MetaQuest 3. Sério? Cara, não é possível. E o que você... É pra Jogo. jogar, né? Mas Tem jogo dentro dele. tá matando zumbi igual Dead Tem, não? Resident Evil 4. Tem Resident Evil 4 nele? Mas Tem a versão nova? Medal of Honor, não, o Resident Evil 4 o antigo. Mas já já é o ótimo. antigo já é lindo, aí. É muito bom, já zerei umas 3 vezes já. Não, eu preciso jogar. Eu vou levar pra você depois, Não. passa lá. Tá. É Nossa. muito bom. E engraçado, a gente compra na empolgação. Forasteiro! Nossa, aquele jogo é muito bom. Forasteiro! Aí está. Ele fica parado, às vezes fica um mês sem usar ele. Mas é um entretenimento que tem lá, quando precisar, tem lá pra usar. E É agora... uma coisa que você nunca ia imaginar, né? Não, que imaginar. Eu já tinha chutado antes da gente começar a gravar a katana, né? Que já é um desejo. É um presente bom pra dar pra um padre, uma katana. Uma katana. Quem quiser presentear o padre,
Uma katana especial da Michonne, do The Walking Dead, assim, vai ser. Se alguém quiser dar um jogo de Xbox também, pode. Pode dar O também. bastão do Negan. Eu não tenho ainda Call of Duty A Lucille e do nem Negan? Battlefield ainda. Se alguém quiser me dar, pode. A Lucia do Negan também pode ser, do Negan? Pode, claro. Pô, tá perdido aí. O que é esses nomes que estão falando? Que esses nerds estão conversando aí. Mas, padre, eu queria agradecer. Nessa breve, vamos fazer, nessa breve conversa, a gente poderia se estender aqui durante dias até, mas eu consegui absorver muito, acho que o pessoal que está assistindo também, a gente poder levar sobre o extraordinário, fazer o que você tem que fazer, mas estar sempre um passo à frente, sempre estudando, se capacitando, ver quem você quer se tornar e as habilidades que você precisa, já começa de agora, não esperar o momento perfeito, né? Iniciativa, então, comece com as ferramentas que você tem. Começar com o que Se tem. organize, se planeja, faça tudo dentro dos princípios, mas inicie, não esperar o momento perfeito. Posso colocar também aqui, confiar na palavra Confiar nas e no promessas trabalho de de Deus. Deus. Isso. Colocar Deus em tudo que a gente faz, no momento dele, como que ele quer, deixar com que ele guie o nosso caminho. A gente começa fazendo algo e pode ser que ali na frente mude, mas é porque Deus está nos mostrando como fazer justamente essa curva. Estar sempre preparado. Isso é importante, a gente falou lá no começo, né? Então, estar sempre preparado, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. Dentre milhares de insights aqui que eu vou conseguir sugar quando eu estiver assistindo e fazendo os cortes. Então, só gratidão. Espero que seja a primeira de muitas que a gente possa compartilhar. E agora eu queria fazer um pedido para a gente encerrar. A gente já conversou sobre isso, queria que ficasse na cabeça qual a música que Deus está mandando o senhor compartilhar conosco. Eu seguirei do Frei Gilson. Onde que a música entra na sua vida, padre? Desde o início? Foi no seminário? Foi em algum momento específico? Foi para a igreja ou não? Quando que ela entrou? Eu comecei a tocar e cantar com a ideia de servir, porque na minha comunidade tinha poucos músicos e eu percebia que a música nos ajuda a conectar com Deus. É uma maneira de elevar a nossa alma até Deus. A música também pode ser usada para rebaixar a alma. A música ruim, a música com a malícia, com a maldade, a música tem essa capacidade. Ela pode levar a nossa alma até Deus, elevar os nossos sentimentos até Deus, mas também pode rebaixar os nossos sentimentos somente aos prazeres da carne, somente às coisas do mundo. E eu sempre pensei na música como esse instrumento de Deus para levar as almas. Né? E sempre, desde quando eu era seminarista, eu sempre usei muito da música para levar a palavra de Deus e tudo mais. Eu não sou compositor, não sou cantor profissional, mas o pouco que eu sei e do que aquilo eu estudei e aprendi, eu uso na evangelização. Ajuda muito, bastante. A música me ajuda a rezar. Entre outras palavras, é isso. A música me faz rezar. E rezar é conectar-se com Deus, né? É estabelecer uma ponte com o sobrenatural. Então vamos agora apreciar. Muito obrigado a você que nos assistiu a mais um episódio. Se inscreve no canal, deixa o like aí, deixa os comentários, segue o padre nas redes sociais, também a paróquia. Muito obrigado por estar conosco nesse momento tão especial do nosso podcast. Padre Bruno de Jesus Torres. Eu gosto muito de fazer as coisas da melhor maneira possível, mas eu aprendi que nem tudo na vida pode ser perfeito. Por exemplo, parece ser estranho, o violão tá desafinado. Eu queria afinar ele para tocar, mas eu vou tocar com ele desafinado mesmo. Vamos afinar o violão, padre? Não. Porque é um ensinamento para a vida. Porque se a gente esperar tudo tá perfeito para fazer, a gente não faz nada. É igual como você disse. Se eu esperasse ser um bom comunicador, se eu esperasse ter todas as capacidades para eu ser um bom padre, eu não seria padre. E eu entrei para o seminário justamente sabendo que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É uma frase para o choque de caminhão, uma frase clichê, mas é muito, muito verdadeira. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, de propósito, eu vou tocar com o violão desafinado. Não, mas Porque a gente é assim. De propósito. Poderia. Mas justamente com essa reflexão, né? Nem tudo pode ser.